Que alegria é cumprimentar você para a lição de número 9 dessa nossa série no livro do Apocalipse, especialmente concentrados em cima das 3 mensagens angélicas. Nós chegamos à mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 a 12, na mensagem que o anjo diz: caiu, caiu Babilônia, que é a segunda mensagem. E a pergunta é, o que significa Babilônia no contexto do Apocalipse, né? O título da lição dessa semana é Uma Cidade Chamada Confusão. Babilônia significa, nesse caso, confusão, né? Mas a gente tem que começar estudando 2 mulheres no Apocalipse e 2 diferentes símbolos, né? No Apocalipse 12, nós já estudamos isso na lição número 1, nós temos uma mulher pura, que representa a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja é uma igreja obediente, que guarda os mandamentos de Deus, segundo Apocalipse 14 e 12, na culminância das 3 mensagens angélicas. Apocalipse 12, 17, identifica essa igreja como obediente aos mandamentos, ao testemunho de Jesus. Por outro lado, quando você pula para Apocalipse 17, aparece uma outra mulher. Em contrapartida, uma mulher vestida de púrpura e de escarlate, e ela avança pela paisagem do tempo. Essa mulher cavalga em cima de um animal, de uma besta escarlate, né, diz a Bíblia. E a Bíblia chama essa mulher de meretriz, de prostituta, que deixa o seu verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, e vai fazer o que não deve. Esta é o que chamamos da igreja errada, da igreja apostatada, que também é chamada no Apocalipse de Babilônia, né? Que é o conjunto das religiões erradas, das igrejas erradas, das igrejas apostatadas. Apocalipse 17, 2, ainda sobre esta questão desta mulher, declara que ela cometeu fornicação com os reis da terra. E o que é fornicação? É uma união ilícita sexualmente falando, né? E no sistema da igreja decaída, ela significa uma união entre a igreja e o Estado. Diz que ela cavalga sobre uma besta. Besta é um animal. Animal, na profecia bíblica, é poder, é reino, é império, é poder político. Então, há uma mistura aí entre poder político e poder religioso. E a gente sabe que isso dá uma desgraça muito grande, porque isso vira perseguição, porque isso vira atentado às grandes verdades da Bíblia. Isto foi claro no decorrer da história da humanidade e especialmente na história do cristianismo. Então, esta igreja decaída, ela é conhecida como Babilônia. E a igreja decaída, ela procura os líderes políticos da terra em busca de poder e de autoridade, né? O texto de Apocalipse diz que ela embriaga a terra toda com o seu vinho, com o vinho da prostituição. E o que é esse vinho? Esse vinho são as doutrinas e ideologias antibíblicas que nós temos aí, né? Ela também é retratada, né, nesse caso, como Babilônia, como eu já disse, né? Uma união mística, uma confederação do mal, do pecado, da desobediência contra a lei de Deus nesse tempo do fim, contra o sistema de salvação de Deus nesse tempo do fim também. Então, você tem aí Babilônia, a cidade da confusão, né? Originalmente, a palavra Babilônia vem de Babel, não tinha o significado exatamente de confusão, mas com o tempo ele se tornou um símbolo de uma confusão, e especialmente no Apocalipse é uma confusão religiosa, esse emaranhado, esse cipoal de religiões, de ideias, algumas conflitantes, algumas que vão juntas, não importa, essa bagunça toda, se estiver contrária à clara verdade bíblica da salvação em Jesus Cristo, do perdão dos pecados e da obediência a Deus, ela está totalmente descartada, né? Agora, qual é a origem de Babilônia, né? A gente sabe que o mal surge com Lúcifer aonde? No céu, né? Mas ele veio aqui para a terra e aqui sempre se utilizou de poderes que o representaram aqui, né? Então, inclusive em Isaías 14, Lúcifer é retratado como o rei de Babilônia, né? Eles tomam o rei de Babilônia como
digamos assim, uma referência, mas na verdade está falando do próprio Lúcifer, de Satanás, que foi expulso do céu porque quis usurpar o trono de Deus, né? Mas quando ele vem para a Terra, essa ideia, né, de anticristo, essa ideia de Babilônia, né, de poderes do mal, ela começa já com Caim, né, que mata o seu irmão. Depois você tem, por exemplo, um cidadão, se você depois puder olhar Gênesis capítulo 10, aparece ali um personagem, digamos assim, mítico até, que é Nimrod, que foi o fundador de Babel, né? Que foi a Bíblia diz que ele era um caçador diante do Senhor. Alguns interpretam isso errado, dizem, olha, ele era um homem de Deus. Não tem nada de homem de Deus, ele era contra Deus, ele era diante de Deus no sentido de afrontar a Deus. Esse sempre foi o espírito de Babilônia, afrontar o Deus verdadeiro. Depois você tem a história do próprio Nabucodonosor, que foi um dos reis da Babilônia, agora já da sua época, da época de Daniel, que afronta Deus, fazendo uma estátua e pedindo adoração. Esse é o espírito de Babilônia, né? E outros mais que vieram no decorrer da história. Então, você tem vários representantes de Babilônia, desse espírito de Babilônia, que é uma afronta a Deus e a sua verdade, em todas as eras, né? Babilônia sempre teve como marca a sua idolatria. Você vai para Jeremias 50, né? Você percebe ali uma descrição, a partir do verso 33 até o 38, uma descrição de Babilônia como um lugar de idolatria. Isso fica claro quando você lê, por exemplo, o livro de Daniel, né? Quanta idolatria essa gente praticava naquela época, né? E no fim dos tempos, esse sistema da Babilônia vem nessa união política, religiosa, união de religiões, e aí estão os perigos do ecumenismo, né, que nós temos que saber entender também. Tem alguma coisa boa no ecumenismo? Pode ter, né? Mas na sua intenção final é um problema, porque é uma confederação de igrejas sem preocupação com doutrina sadia, com doutrina bíblica, né? Então você tem esse problema aí, essa união política e religiosa que forma a Babilônia no tempo do fim. Há um contraste, portanto, entre o sistema divino e o sistema babilônico. O primeiro, o divino, revela confiança e entrega a Jesus e sua palavra. Já o segundo revela confiança em mestres, em doutores, que têm doutrinas humanas segundo as suas próprias concupiscências. Esse segundo sistema, que é o sistema de Babilônia, Daniel 7,25 diz que ele chegou a mudar os tempos e mudar a própria lei de Deus. Mas a mensagem do anjo de Apocalipse 14 é: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da sua ira, da fúria da sua prostituição. E a Bíblia é muito clara, amigo. Ela diz que você e eu não podemos fazer parte de Babilônia. E ela nos chama para sair de Babilônia, né? Para sair da Babilônia literal, da Babilônia mística, da Babilônia filosófica, da Babilônia doutrinária, que muitas vezes nos assedia e às vezes nos derruba também, né? E aí você percebe que essa tal Babilônia, né, em todos os sentidos, no sentido real lá do Antigo Testamento, da época de Nabucodonosor, e o sentido espiritual e místico do Apocalipse, do tempo do fim, porque a Babilônia real ela já caiu há muito tempo, né? É um sistema contrário a Deus, um sistema que muda a própria lei de Deus. Você toma, por exemplo, assim, toma os 10 mandamentos, né? E observe o seguinte: há 2 mandamentos que foram mudados. Quais são eles? Pergunte a eles, pergunte aos seus alunos quais são os mandamentos. Eles logo vão lhe dizer: o 2º mandamento, né? E o 4º mandamento. E eu fico assim pensando, por que foi assim? Aliás, seria uma boa pergunta para você fazer aí na sua unidade da escola sabatina, conversar com os seus alunos. Por que se trocou justamente esses 2? O 2º, da questão da imagem de escultura para adoração, né? E o 4º mandamento, que é o sábado, que foi mudado aí para o domingo. Foi um erro este, né? Então, por que foi assim? Por que esses 2, né? Eu arriscaria uma resposta, né? Porque os 2 têm a ver com adoração, né? Um combate a idolatria, as imagens, que era justamente o problema da Babilônia antiga e é o problema da Babilônia atual. Coloca substitutos de Deus no lugar de Deus, né? Então, o primeiro é um combate à idolatria. E o outro
O quarto mandamento, que é o sábado, identifica Deus como Criador, digno de adoração. Então, eles retiraram o mandamento que combatia a idolatria na sua essência, né? Criar estátuas, criar imagens, né? Para colocá-las no lugar de Deus. E ele também tentou tirar o mandamento que identifica qual é o Deus verdadeiro nesse cipoal de deuses que existiam no mundo de então e que existem hoje também sob várias facetas. Então, alguma coisa para a gente pensar um pouquinho, é um assunto bastante interessante e bastante profundo também, né? Então, a gente para por aqui hoje, mas na semana que vem a gente volta, continue orando por nós estamos orando por vocês e também continue divulgando esse canal. Um abraço e até lá.